Olá, amigos! Estou dando continuidade à nossa série de meditações no tema Recomeçar é Preciso, uma série de 30 reflexões diárias dentro do livro de Neemias. E hoje eu quero ler com você o capítulo 1 de Neemias, versículos 2 e 3, onde diz o seguinte: Veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns dos homens de Judá, e eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província, estão em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. O que o Hanani diz para o Neemias a respeito da situação dos seus conterrâneos da cidade de Jerusalém é que as coisas não estavam indo bem. Não havia nada indo bem na cidade de Jerusalém. E esse texto é um convite a encararmos a realidade dos fatos, encararmos as coisas como elas são, a não jogarmos a sujeira para debaixo do tapete, a não sermos apenas otimistas, mas sermos também realistas. O Hanani chega para o Neemias e diz: as coisas não estão indo bem em Jerusalém. Não dá para tapar o sol com a peneira. Eu fico impressionado como o ser humano tem a capacidade de empurrar as coisas com a barriga, de fingir que nada de errado que está acontecendo e continuar a vida como se não houvesse amanhã. Hoje eu estava assistindo um filme que se chama Não Olhe Para Cima, e é uma ficção, pode ficar tranquilo que eu não vou contar, aqui não vou dar spoiler do filme, mas o filme só conta a história, de alguns cientistas que descobrem que um meteorito está vindo se chocar contra o planeta Terra. E muitas pessoas não acreditam nisso, né? Eles não estavam acreditando ali naquela situação, alguns estavam tentando encobrir a situação, para não falar para as pessoas, para que não houvesse assim uma preocupação excessiva. Em outras palavras, algumas pessoas estavam tentando fazer com que a informação não fosse divulgada porque era uma informação muito difícil. Eu estava assistindo esse filme hoje, no mesmo dia em que eu estava meditando a respeito deste versículo, onde o Hanani diz para o Neemias que as coisas não vão bem em Jerusalém. E fiquei pensando que este texto nos ensina a entendermos o princípio da realidade das coisas, a não sermos negacionistas quando temos informações difíceis, informações que não queremos ouvir. Nós não podemos fingir que a situação está boa se de fato ela não está. Eu gosto muito de uma frase do Sérgio Queiroz, que certa vez escreveu um livro a respeito do Neemias, e ele diz o seguinte: ele diz que os fatos não são nossos inimigos, os fatos são nossos aliados. Nós precisamos saber a respeito dos fatos, precisamos nos inteirar a respeito das informações, por mais difíceis que elas sejam. Eu costumo dizer para os meus amigos e para as pessoas que trabalham comigo que informação não tem preço. Me contem tudo o que há de preocupante ao seu redor, porque eu preciso saber das informações. Eu conheço pessoas que agem de uma forma contrária. Conheço pessoas que quando chega o boleto na porta de casa, né? Aliás, hoje os boletos chegam por e-mail, né? Mas quando chega o boleto no e-mail, a pessoa não quer abrir o e-mail porque não quer nem saber o valor do boleto do cartão de crédito. Tem gente que não quer ir no médico porque não quer saber a respeito do diagnóstico da sua vida, da sua situação de saúde. E depois a coisa se acumula e fica ainda pior. Tem gente que não assiste televisão, não lê jornal, não vê notícia, porque não quer saber das coisas ruins que acontecem dentro do mundo ou que acontecem ao seu redor. Mas esse texto nos diz que o Neemias perguntou para Hanani qual é a situação de Jerusalém. E ele diz: a situação não é boa. O povo está se sentindo oprimido, a cidade está destruída, os muros e os portões estão derrubados. E eu anotei 2 desafios para a minha vida. O primeiro deles é o seguinte: eu tenho me perguntado em que situação eu estou? Qual é a situação da minha vida neste momento? Existem coisas ruins que podem ser restauradas? E em segundo lugar, em que ponto eu estou?
o que eu preciso fazer a partir dessa situação ruim para que a coisa melhore ao meu redor. Mas eu estou aqui hoje não para dizer para você que nós temos que ser pessimistas, que temos que ser apenas realistas. Mas eu entendo que por mais difícil que seja uma situação, ela pode ser mudada, ela pode ser restaurada. O Neemias ouve a notícia de que Jerusalém está em ruínas. E uma ruína, existem duas formas a gente olhar para uma situação de ruínas. Uma forma é entender assim, puxa, a cidade se destruiu, agora já era, agora é um monte de escombros, vamos deixar do jeito que está, vamos viver da nostalgia, vamos se lembrar dos bons tempos, lembrar que a gente era feliz e não sabia. Essa é uma forma da gente enxergar uma situação de ruínas. Deixar como está, ficar só se lembrando do que era bom e viver agora de sofrimento. A segunda forma é a gente olhar para uma situação de ruína e entendê-la como uma oportunidade de restauração. Olhemos para as nossas situações de ruína e vamos entendê-las como um ponto de partida para a restauração, para uma oportunidade de restauração. Eu me lembro do dia 11 de setembro de 2001. Alguns dizem que nesse dia o mundo mudou. Foi o dia em que as Torres Gêmeas foram atacadas e os Estados Unidos foram impactados por ataques terroristas jamais vistos na história. Eu me lembro muito bem desse dia. Era uma manhã aqui no Brasil, eu estava de folga, não era casado ainda, namorava minha atual esposa, e eu me lembro que ela ligou para mim de manhã, e eu estava em casa porque eu estava de folga nesse dia, e ela falou assim: Josmar, liga a televisão e veja o que está acontecendo. Aí eu liguei a televisão, estava o pessoal mostrando, né, o primeiro prédio que havia sido atingido por aquele avião, mas bem quando eu liguei a TV, foi o momento em que entrou um segundo avião no segundo prédio. E aí eu vi aquela situação, os prédios caíram, os prédios desabaram, milhares de pessoas morreram, e eu fiquei pensando, esta situação de ruínas, essa situação de escombros, nunca mais vai ser revista, esse povo nunca vai se recuperar. Os anos passaram e naquele mesmo lugar, onde um dia houveram ruínas, onde milhares de pessoas morreram, uma nova torre foi erguida, tão bonita e tão linda quanto aquelas duas anteriores. Um memorial foi feito para que os heróis e as pessoas daquele tempo fossem lembradas, para que aquilo pudesse servir assim de estímulo às novas gerações. Uma ruína que foi reerguida, uma ruína que foi vista como oportunidade de restauração. Assim foi com Neemias. Aos olhos de um cidadão qualquer, Jerusalém era uma cidade destruída e assim deveria ficar. Mas aos olhos de Neemias, ele enxergava Jerusalém como uma oportunidade de restauração. Eu tenho certeza que é assim que Deus olha para as ruínas de nossas vidas. Ele nos enxerga como uma oportunidade de restauração. Quais são as ruínas que estão assombrando a sua vida? Quais são as ruínas que você precisa reconstruir? A minha oração no dia de hoje é que Jesus nos ajude a reconstruirmos as ruínas que estão à nossa volta. Que Jesus nos ajude a reconstruirmos sonhos, a reconstruirmos esperança e que possamos olhar para o futuro e para as situações do presente como uma oportunidade de restauração e como uma possibilidade de testemunho futuro. Que Jesus nos ajude a reconstruirmos aquilo que precisa ser refeito. Que Deus abençoe a sua vida.